Sejam muito mais que bem-vindos a mais uma edição especial do podcast Opinião Segura, desta vez aqui no ILAB Segurança 2026, no CICB Brasília, segunda edição desse grande evento que o Concesp organiza aqui em Brasília, que reúne os principais atores e gestores e as principais empresas do mercado. É o caso da Protecta. Tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Victor Galo, que é CEO da Protecta. E também recebo o meu amigo Marcelo, que também é diretor comercial e também de marketing da Protecta. Sejam muito bem-vindos. Luciano, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poder compartilhar aí o tempo de vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa empresa. Agradecer aí também a presença do Marcelo. Marcelo está começando agora na companhia. Protecta esse ano fazendo 15 anos de vida e o Marcelo está com 4 dias de Protecta. 30 anos de defesa e 4 dias de Protecta já num ambiente como esse, que sempre é muito inspirador, né? E agradecer aí a vinda do Marcelo para cá. Foi muito importante, né? Tem sido muito importante esse marco da entrada dele dentro da nossa companhia, né, Luciano? Porque a companhia está crescendo, a gente está com diversas verticais, diversos projetos de expansão e o Marcelo vai cuidar, né, com toda a equipe comercial e a equipe de marketing de colocar em prática, né, todo o nosso plano estratégico de expansão e internacionalização da nossa marca. E já com a caminhada, né, como ele mesmo mencionou aí, já no mercado, né, então tem tudo a ver com a Protecta. E o Victor, né, como sempre, só trazendo Neymar aí para o time, para a seleção, né? E isso é importante, sobretudo quando a gente fala de proteção balística, né, Victor? Um mercado pujante, sobretudo no Brasil, enfrentamento aí à criminalidade, violência, novo cangaço, domínio de cidades. E, cara, quando a gente fala de proteção, e aqui um canal que a gente tem como norte a defesa e a proteção dos profissionais de segurança pública, a entrega de tecnologias e serviços que vão garantir a segurança desse profissional. E proteção balística é tudo, sobretudo um país violento como o Brasil. E, Victor, a gente tem discutido aqui com alguns profissionais que sentam a essa mesa, algumas autoridades, né? E até pouco tempo atrás, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? O policial, nós tínhamos um colete que distribuía entre vários policiais. Hoje, graças a Deus, a maior parte das polícias, cada policial tem o seu colete balístico. E hoje ele não sai à rua se o colete estiver vencido. Aí a gente passa para um outro nível de proteção, que são os capacetes, que a gente já percebe que hoje está melhorando consideravelmente o nível do material empregado e também as forças têm investido na proteção em capacetes balísticos. Quando a gente vai para as viaturas, né, que eu costumo dizer que é o segundo lar do profissional de segurança pública, né? Você imagina o policial em 30 anos de serviço, a quantidade de horas que ele passa no interior de um veículo. Um veículo que precisa de qualidade, obviamente, para ele prestar bem os seus serviços, né? De uma boa mecânica, mas também precisa de proteção. E quando a gente fala de proteção, causa um certo espanto a essa altura do campeonato, em um país inseguro como o Brasil, a gente não ter 100% das nossas viaturas, pelo menos semi-blindadas. A gente sabe que alguns estados já andou no sentido de meio que obrigar, né, para que essas aquisições sejam com semi-blindagem. E aí, Galo, eu não posso deixar a oportunidade de conversar com você, que é um especialista na área, representa uma empresa que ela é muito importante para o setor. Como é que você enxerga essa caminhada que a gente está tendo e quais são os caminhos que você acha adequado para que nós, profissionais de segurança pública, tenhamos todas as nossas viaturas, 100% delas semi-blindadas? Luciano, eu enxergo que o caminho que a gente percorreu na nossa trajetória, o Marcelo, quase o mesmo tempo que eu nesse setor, né, de segurança pública e defesa, foi um caminho muito árduo, né, com muitas curvas e tudo mais. A gente hoje está vivendo uma realidade muito boa, né, perto da realidade que tínhamos há 5 anos atrás, né, porque a regulamentação era taxativa na proibição da viatura policial ser semi-blindada, né? Era proibido isso daí. A gente tem visto o crescimento, né, dessa demanda
nas viaturas serem semi-blindadas, né, dos policiais terem essa proteção a mais ali para a execução do seu ofício, mas a gente acredita num futuro muito melhor, né, para toda a parte desses equipamentos de proteção para o agente de segurança pública. Estamos numa semana muito importante, né, aqui no ILAB, que foi uma semana que ontem foi votada a PEC da segurança na Câmara, né, e a gente viu que, pelo menos na votação na Câmara, nos 2 turnos, houve a inclusão dos recursos, né, tanto dos recursos da BET quanto outros recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, ampliando esse Fundo Nacional de Segurança Pública, criando o Fundo Nacional Penitenciário, né. Então a gente vê que os próximos anos serão muito bons para a segurança pública, pelo menos é a nossa percepção, e por conta desse recurso que haverá muito maior do que já é, para a reequipação aí de toda a frota dos carros blindados, dos carros semi-blindados e toda a parte de equipamento do policial, né? A gente acredita fielmente que o mercado vai melhorar muito, né? O policial vai estar muito melhor equipado nos próximos anos com toda essa mudança na legislação que tem acontecido agora e que vai ser para melhor, né? E, Victor, é importante esclarecer que a Protecta ela não é uma blindadora, né? Então, não. Explica para o público de casa, aquela pessoa que, obviamente, sabe da presença da Protecta, que ela está em todos os grandes eventos, mas explica o negócio da Protecta hoje, obviamente o negócio principal, a gente vai poder falar também do novo braço da Protecta também, está inovando aí no segmento, mas desse braço principal. A Protecta é uma tradicional indústria de fabricação de insumos para blindagens veiculares, né? E nós fabricamos o tecido. Do tecido nós transformamos ele nos painéis. Tem todo um processo produtivo que acho que eu vou deixar para o Marcelo exemplificar melhor para nós, e o Marcelo acho que colocar a cereja no bolo, que é falar um pouquinho sobre alguns lançamentos que a gente vai fazer esse ano, Marcelo, que é para oferecer tanto para a segurança pública quanto para o mercado civil em geral, os nossos sistemas, né, de proteção balística. Eu acho que o Marcelo vai conseguir explicar melhor, porque ele se ambientou muito bem nas últimas semanas aí com a gente sobre o nosso processo produtivo. Bom, obrigado aí pela oportunidade de estar pela primeira vez falando já em nome da Protecta, né? Por muito tempo eu era o porta-voz da Dupont para toda a América Latina, uma empresa tradicional grande química, empresa, que inventou o Kevlar, inventou outros produtos. E meu passe aí foi valorizado a ponto para uma empresa que realmente, tendo conhecimento aí do México até a Patagônia, é a empresa hoje mais proeminente no segmento, com maior aporte de investimentos e concretizando lançamentos que vão em linha ao que o mercado pede. Só fazer um comentário sobre a pergunta anterior. A principal energia de ativação foi dada com o marco regulatório do lançamento da legislação do OSOP, de veículos blindados, porque era realmente um pouco curioso quando eu frequentava outros países da região, já sabendo que o mercado privado de veículos blindados do Brasil, sempre muito proeminente, por que as viaturas policiais não eram blindadas? Todos ficavam chocados. Como que não era blindado? Eu falava, segura a informação aí, mas não é não. Com exceção do Caveirão, do Caveirinha ou de algum veículo muito específico, uma Polícia Federal, todas as polícias estaduais com patrulhamento ostensivo, infelizmente, não tem isso. Então, com a legislação OSOP ali nos idos de 2020, isso foi muito discutido no simpósio de material bélico, onde eu me recordo alguns comandantes gerais, tivemos conversas assim, alguns fóruns eram sobre como chegar nisso, como viabilizar a legislação. Eu lembro quando dois comandantes gerais falaram assim, hoje, qualquer policial que vai incorporar na tropa, quando sai da academia, ele recebe uma pistola, ele recebe um colete balístico, coisa que antes tinha que pegar a reserva de armamento, um colete era 24/7. Uma né? capa. Era um equipamento coletivo. Né? Exato. Coletivo. Ele tinha capa para poder ser minimamente maior asseio, mas era trocado. Ele falou assim, eu não posso hoje, com o orçamento que eu tenho, identificar qual João, Maria ou José, quem vai receber um veículo blindado ou quem não vai receber. Então foi construída aí uma possibilidade do veículo parcialmente blindado, porque o custo de um veículo totalmente blindado é mais alto,
As viaturas policiais até então adquiridas eram veículos mais simples, de menor motorização, que não suportariam para uso policial, porque as blindagens já são muito leves, mas para uso policial, para veículos às vezes 1.0, 1.3, não teria condições de manter o mesmo nível de perseguição, né, que antes já estavam acostumados. Então, assim, a principal energia de ativação já houve. E o mercado tem evoluído bastante nesses últimos 5 anos, onde a gente percebe que algumas secretarias de segurança pública, algumas polícias já tornam mandatório que qualquer aquisição venha a ser com a blindagem semiparcial, né? Falando especificamente sobre novidades, né? A minha chegada na Protecta, o que me motivou bastante quando eu recebi o convite foi que já é realidade coisas que eu não sabia da empresa. Então, a gente conhecia alguns verticais, algumas linhas de negócio da Protecta, como de airbags, como a parte de blindagem veicular opaca, né, os kits que outras dezenas, centenas de blindadoras instalam nos veículos, mas também a parte de proteção pessoal. Então, coletes balísticos ostensivos ou dissimulados. Um pouco depois já foram escudos balísticos que participou de licitações grandes a nível Ministério da Justiça e ganhou. Insert plates, que é para onde o mercado vai, blindagem rígida contra fuzil. Alguns assessments que a gente contratava na empresa anterior em nível mundial mostra que a tendência de maior crescimento mundial hoje é a blindagem rígida, onde blindagem rígida entenda-se placas de proteção adicionais ao colete para resistir a fuzis e também capacete. Mas já não é mais segredo, então a empresa está já numa linha para, muito em breve, em questão de poucas semanas ou poucos meses, lançar ainda esse ano um segmento que também ficará sob a minha responsabilidade comercial de blindagem transparente e a parte de uniformes táticos. Então, com isso, tem um leque bastante importante que, com o que foi ontem votado com sucesso no Congresso e antecipado na noite anterior no lançamento aqui do evento, é uma grande felicidade de que de um orçamento inicialmente projetado de 2 bilhões para a segurança pública, conseguiu multiplicar por 5, para 10, onde além de ter uma parcela menor do que o previsto inicialmente das BET, veio uma parte do pré-sal. Então, assim, imaginar que uma empresa nacional que está agora completando, está debutando ali 15 anos, 15 anos, chegou nesse patamar e tem bastante mais coisa por vir, e eu honrarei aí a contratação para que a gente possa ir além. Eu tenho certeza que ter um provedor nacional mobilizável, com menor dependência de logísticas internacionais em casos de conflitos, em casos de pandemias, como foram experimentadas recentemente, vai ser uma força para o país. Então, é uma empresa bem constituída, aportando recursos, ampliando esse leque e já também com a missão de começarmos a ver os países vizinhos. Então, e essa questão dos recursos, até tivemos uma entrevista com os coordenadores do Fundo Nacional hoje mais cedo, né? E a gente estava falando sobre isso. Não existe Estado rico o suficiente que não precise também dos recursos, do aporte de recursos do Fundo Nacional, sobretudo agora, né, com essa potencialização desses recursos que são muito importantes, não só para a questão dessa distribuição, né, obrigatória, né, no mínimo 50% desses recursos tem que ir para os estados, mas também no financiamento, como que está acontecendo aqui no ILAB, né? A gente tem representantes das diferentes forças e segmentos do Brasil inteiro reunidos aqui, visando se aperfeiçoar para bem gastar e gastar com o máximo de economicidade esses recursos. E a gente está falando de padronização, obviamente respeitando as especificidades de cada estado e de cada força, mas é importante que tenha esse protagonismo do Fundo Nacional, do Ministério da Justiça, no sentido de padronizar, e também, obviamente, a questão da economia, né? Já que se você comprar mais, o valor unitário diminui consideravelmente, né? E aí o Marcelo falou da questão, né, dessa inovação em relação à Protecta, dos uniformes, né, e vestuário tático. E é muito interessante a gente estar nas redes sociais, nessa comunidade de segurança pública, né, Galo? A gente já até conversou um pouco sobre isso, e como a evolução, que a gente falou de proteção balística, mas até a proteção no sentido de encarar também o uniforme policial, o uniforme do profissional de segurança pública como equipamento de proteção individual. A gente sabe que o profissional ele fica exposto às intempéries do tempo, na madrugada, no sol, no frio, calor, e ele precisa de uma vestimenta que proteja a sua pele e não só, que seja leve, que seja confortável, que garanta
que ele possa fazer a sua progressão no terreno da maneira mais segura e também, obviamente, com maior conforto, né? Então, eu vejo um olhar muito, e fico muito feliz na Protec em apostar nesse segmento que tem crescendo. A gente que está acompanhando as redes sociais pelo mundo, a gente percebe como e aí perpassa o profissional de segurança pública e o militar, o uniforme, essa vestimenta tática, né? Hoje passou a ser de gosto popular. A gente percebe até mulheres utilizando calça tática, né? Então, isso entrou no gosto do Brasil e tem se ampliado. Então, a Protec está de maneira muito inteligente, né? Olhando o setor e, obviamente, já com a experiência de mercado, enxerga nisso. E até já falei com o Galo, né? A Última Rácio, ela adere a esse projeto, porque acha muito importante e interessante. E aí eu gostaria de aproveitar e falar, Galo, essa expansão da Protecta, para além da proteção, ela vem ao encontro dessa necessidade desses profissionais, né? A gente tem efetivos com número elevado no Brasil, né? Se a gente for considerar aí a quantidade de profissionais de segurança pública, até um tempo atrás, o uniforme não era considerado também um item de proteção, era um tecido. E, obviamente, às vezes, esse custo ficava às expensas do profissional que tinha que adquirir. É lógico que, quando a gente fala desses uniformes, e a PRF inaugurou, né, assim como a questão da própria semi-blindagem, a PRF é uma referência em ter praticamente, não sei se talvez 100% da sua frota toda semi-blindada, diferente de outras forças. Os uniformes táticos, né, ela evoluiu também. No primeiro momento, houve até algumas críticas no sentido, né, de ser muito moderno tal, e muito caro. E o mercado foi se adaptando e hoje praticamente as forças policiais do Brasil inteiro começaram a copiar e tem uniformes muito semelhantes, mas com grau de qualidade de proteção para esse servidor muito grande, né? Eu acho que assim o mercado tem entendido, né? Principalmente os usuários que estão lá na ponta, tem entendido que e não tem aceitado apenas uma cobertura, né? Antigamente eu acho que o uniforme era visto, né, por conta da necessidade da padronização, era visto apenas como um item para fazer a cobertura da pele ali, né? E hoje já não é mais assim. A gente entende que o uniforme faz parte da identidade da corporação, né? O uniforme também tem o condão da proteção, né? Que está tudo dentro do nosso core business, que é proteger o usuário, né, contra intempéries, proteger o agente de segurança pública contra raios solares, proporcionar para o agente de segurança pública conforto térmico, né, com tecnologias, com químicos que a gente consegue aplicar nos diversos tecidos que melhorem o conforto, né, melhorem a maleabilidade, para que o agente de segurança pública foque única e exclusivamente no seu ofício, né? Foque única e exclusivamente na melhora da eficiência do trabalho dele no dia a dia, porque a gente sabe que isso, melhorando essa cadeia, o agente de segurança pública tendo uma boa viatura, tendo um bom armamento, tendo um bom equipamento de proteção individual, tendo um bom uniforme, a ponta e o dia a dia do trabalho dele é melhorado. Então, a melhora na eficiência da segurança pública, isso eu tenho muita certeza que reflete nas melhoras dos índices, né, de segurança pública, dos diversos índices que são medidos aí em todos os estados. Então, eu acredito muito que a gente já avançou bastante, estamos avançando ainda mais com esse marco, né, que o Congresso aprovou essa semana aqui, e o futuro reserva coisas muito boas, né, onde o agente de segurança pública vai conseguir usufruir das melhores tecnologias que existem no mundo, né, para a execução da sua
da sua operação, né, do seu trabalho aí no dia a dia. O Marcelo bem sabe disso, né, como militar, né, não existe ex-militar, né, uma vez militar, sempre militar, que o militar está a um passo do ridículo, que a gente sempre fala, né? Então, a depender do uniforme, como você se apresenta para a sociedade, tem a questão do desgaste, né? Então, a gente ainda experienciou uniformes, né, na polícia, e como policial, no caso, até o policial militar fica muito exposto ao sol, né? Então, com pouco tempo de uso e com poucas lavagens, quer dizer, a apresentação já não ficava muito adequada, né? E, sobretudo, quando a gente fala também de tecidos em que você precisa estar constantemente passando a roupa, né? E essa apresentação ela é muito importante, sobretudo quando a gente fala de militares, né? Como você se apresenta para a sociedade. E levando em consideração isso, hoje a sociedade, eu até já comentei aqui várias vezes, né, como a gente está falando de viatura, de qualidade, né, de proteção, há um tempo atrás a PMDF comprou os Corollas e foi muito criticado, porque inclusive saiu nos jornais que era caro, que o Corolla que não, que era automático, que automático, não era viatura de policial e tal. Houve, obviamente, essa quebra de paradigmas, né? E hoje a sociedade já aceita de forma muito agradável que o profissional ele tenha a melhor viatura, né? E é importante que assim o seja. Então, quando a gente está falando de a proteção, que é o grande negócio da Protecta, né? Que envolve não só na questão proteção balística, mas também no seu vestuário, nessa linha de uniformes táticos, né? Você tem proteção e, ao mesmo tempo, você tem a imagem, que ela é muito representativa, né? Quando você, profissional de segurança pública, e aí, obviamente, como são mais caros, o Estado ele tem que arcar com esse custo e não é o profissional. Então, ele vai se apresentar melhor para a sociedade. O próprio ele se sente melhor e mais acolhido em ter um produto de qualidade, né? Uma vestimenta, assim como uma viatura bem equipada, protegida, né? Com uma blindagem. O enfrentamento e confronto dele é muito melhor quando ele se sente seguro. E isso a gente tem inúmeros estudos que revelam essa questão. Toda vez que você potencializa o grau de proteção para o profissional e cuida da saúde física, mental, e ele percebe que a sociedade e também a instituição se preocupa em entregar o melhor para ele, aquilo que ele vai ofertar para a sociedade, não tem dúvida que será um serviço muito melhor, né? E construindo sobre esse comentário, é importante comentar que, como o senhor, também já tive aí as oportunidades de representar a instituição no país e fora. E muitas vezes existe aquele sentimento de que não somos valorizados onde estamos, mas quando a gente vai, por exemplo, nos Estados Unidos, fardados, mesmo com a farda de outro país, num restaurante, famílias se levantam e vêm nos cumprimentar. Mas eu não sou daqui, sou de outro país, não importa, o que você faz é nobre. Uma reverência, né? Então, assim, oferecer, ter a chance de oferecer, ainda que se a instituição vai ou não fazer o investimento, isso é outro passo, mas ter no país algumas empresas que estão com desenvolvimento local, com mão de obra local, produzindo localmente, gerando impostos, gerando empregos e pagando impostos. Isso aí é algo que pode permitir também a retroalimentação dessas tropas visitando a área fabril para falar o que eles precisam. Então, para dar moral ao combatente, para que ele dure na ação, tanto com um veículo blindado quanto com uma farda que vai ter funcionalidades, né? O que nós temos no stand, depois vai poder, toda a plateia, a audiência vai poder verificar, existe uma novidade de uma tokenização para evitar uniformes pirateados. Porque uma coisa é aplicar um investimento e depois, como é que toda a tropa vai comprar individualmente seu uniforme, às vezes pagando um valor mais alto, mas não recebendo exatamente o que ele viu no stand, o que ele viu numa feira. Então, é a tecnologia que está sendo embarcada. Existem outras inovações que podem ser incorporadas ao uniforme. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento da Protecta, existe um ICT dentro. Eu tenho certeza que, à medida que o mercado amadurecer, buscando não o uniforme como roupa, como traje, apenas para garantir a uniformidade visual da tropa, mas também para garantir que entregue ali proteção contra o UV, uma durabilidade maior para que fique com menor desgaste, maior solidez à luz, mas também pode colocar fármacos como relaxantes musculares. Isso já existe. É possível também ter um cuidado para que no final do ciclo de vida do produto, esse produto venha a ser reciclado para outras aplicações. Descarte.
Há estudo, aí o pessoal da área têxtil pode trazer com mais ênfase, se eu não estou enganado, é a segunda ou terceira maior fonte de, entre aspas, poluição de aterro sanitário no planeta, é a parte de roupa. Não, lixo doméstico é o maior de todos, depois acho que é lixo industrial. Fast fashion, né? É o fast fashion. E depois existem países que recebem containers com roupas já sucateadas, isso é um problema. Então, assim, ter o cuidado dessas fibras sintéticas poderem ter uma sobrevida depois é algo que o próprio ordenador de despesa, as instituições poderiam já pensar em prever. Olha, quem fornece, no final, tem que recolher, não para devolver em roupas de novo, mas para que seja aplicado em segundas aplicações e evitar esse impacto também ambiental, né? Marcelo, e hoje já existe, tá? Já existe soluções, a gente tem estudado, tem desenvolvido soluções de fios biodegradáveis, né? Que ao invés de ficar na natureza depois de fim da vida útil, né? Por 100, 150 anos aí, é possível que as próximas gerações de tecidos sejam com moléculas biodegradáveis que consigam se retirar do meio ambiente num prazo de 3, 4 anos, né, por conta da alimentação das microbactérias, né? Então, existem hoje diversas linhas de estudo que estamos priorizando dentro da nossa ICT, do nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, que a gente busca entregar, né, tanto para nós, mas quanto para a sociedade, soluções como essa, né, para melhora do nosso planeta, né, da nossa casa, né, que sempre vai estar aqui. E, Marcelo, essa questão, e agora o Galo também acabou de se referir, o ICT, né? Tanto a questão da investigação, do investimento, né, em produção nacional, e aí a gente está falando de proteção, não gosto de falar nem de proteção, né, da indústria brasileira, mas de valorização daquilo que é produzido em solo brasileiro. A Protecta como grupo que prioriza, e a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que, e aí o Vitor pode falar um pouco mais de como a gente está situado em termos de proteção balística em relação a outras nações, mas e a gente sabe o ciclo positivo que é quando você aposta na indústria brasileira, né, produzindo trabalho, emprego e garantindo, obviamente, investimentos em outras áreas. E você falou de uma questão que eu julgo fundamental, que é o investimento também em ciência e tecnologia, né? Você não adianta, e aqui eu vou mais para a questão dos uniformes táticos, tá? A gente sabe que a gente tem uma indústria aí que chinesa, né? Vou dar um exemplo aqui, e não basta você talvez produzir e comprar roupas em outras nações, né? E importar essas vestimentas e colocar ali uma tarjeta, né? Como é que se diz? Uma etiqueta bonita, legal, tal, e pronto, está feito ali, está cumprida a missão. Será? Então, eu creio que, e achei interessante quando vocês mencionaram essa questão do ICT e do investimento para que você tenha soluções nacionais, e isso há um custo nisso, né? Você importar é muito mais fácil e colocar uma etiqueta, né? Agora, quando há, de fato, um investimento em estudos para desenvolver, né, tecidos e tecnologias, sobretudo levando em consideração o nosso país, né, clima, uma série de questões que a gente sabe que essas tecnologias que são importadas talvez não se adequem muito a questões de clima, né, temperatura e a própria condição que esse operador vai estar no terreno, né? Então, eu acho interessante a gente valorizar esse aspecto de produção local, né, levando em consideração soberania nacional, proteção, no bom sentido da palavra, da indústria brasileira e investimento no nosso país, né? Eu acho que a gente dentro da Protecta, a gente não fala de proteção à indústria nacional, né? A gente fala de promoção da indústria nacional. Bom, melhor termo. Eu falo promoção porque a gente tem uma bandeira do Brasil no meio da nossa planta de mais ou menos uns 70 metros quadrados. A bandeira, tá? Tá bem no meio da nossa planta. E toda vez que eu entro lá na fábrica, eu tenho muito orgulho de olhar para ela. De olhar para a bandeira, de olhar para a nossa equipe, de ver que somos todos brasileiros, que estamos num ambiente mega competitivo,
estamos conseguindo ter resultados positivos nesse ambiente mega competitivo, estamos conseguindo entregar valor para a ponta, para o cliente e, acima de tudo, confiança em tudo que a gente faz, né? E a gente, obviamente, visita vários países do mundo, a gente tem como referência Estados Unidos e Europa, né? Por conta dos largos orçamentos para a defesa, para a segurança pública. Eles têm muitos equipamentos muito bons, né? Os equipamentos de última geração, mas quando a gente olha para o nosso portfólio, a gente vê que temos os mesmos equipamentos que eles. A gente tem troca com algumas empresas americanas, por exemplo, que já visitaram a gente já visitou eles, e eles falaram, né, deram um feedback muito positivo para nós, falando, poxa, isso a gente não tem, a gente não aplica na nossa indústria lá, vocês estão avançados nisso, vocês precisam melhorar nisso. Então, eu acho que, eu já falei numa outra reunião, eu acho que o brasileiro precisa parar de ter aquela síndrome do vira-lata, né? A gente tem que assumir um protagonismo e mostrar para o mundo o quão bom nós somos, né? Porque o Brasil é muito bom. O Brasil é gigante, que é um continente. Agora a gente vai ter mais e mais recursos para a segurança pública e eu tenho certeza que todos os equipamentos, né, não só os equipamentos que está dentro do viés aqui da Protecta, mas de todo o sistema de segurança pública, vão ser aprimorados e muitos deles serão aprimorados, melhorados e chegarão num ponto ótimo com tecnologia brasileira, né, com um brasileiro desenvolvendo e fazendo, porque a gente sabe do nosso ambiente, a gente sabe o que a gente precisa, né? O comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul sabe o que ele precisa ali para a polícia dele, assim como o comandante da Polícia Militar do Amapá sabe o que ele precisa para a polícia dele, e muitas das vezes a necessidade dele são diferentes, as necessidades de um e de outro, porque a realidade dele é diferente, o terreno onde ele atua é diferente, a operação tática dele é diferente, e o nosso papel como empresa, como brasileiro, é valorizar essas diferenças e apoiar esses desenvolvimentos de produtos e sempre olhar para dentro de si e falar, entender o quão bons somos, porque eu tenho muita convicção disso quando a gente olha tudo que a nossa empresa está construindo, o legado que a nossa empresa está construindo e várias outras empresas que estão aqui no ILAB também estão construindo, a gente vê o quão bom e eficiente que o brasileiro é, né? Para si próprio, para o ambiente onde ele está. E comentar que nós temos algumas empresas que são icônicas no país, né? E somos orgulhosos do nível tecnológico da Embraer, de uma Petrobras, uma Vale, que é uma potência na área de mineração, atuando em outras partes do planeta. Eu não tenho dúvida que as condições de contorno que eu já pude ver nessa semana que eu me integrei à Protecta mostra que está sendo pavimentada uma possibilidade de se tornar uma potência na parte de proteção balística e de proteção ao policial tático, em termos de uniformes funcionais. Não é roupa, não é um uniforme apenas, é um uniforme funcional. Eu, no meu último mês de exército, antes de me juntar do POM em 2013, eu fiz um trabalho que, naquele momento, eu fiquei até consternado, porque eu sempre ouvia falar da Ingesa. Aqueles que não conhecem, busca rapidamente. A Ingesa era uma indústria vamos dizer, nas devidas proporções, similar à Embraer, né, que foi para a parte de Força Aérea. A Força Terrestre tinha tanques de guerra fabricados, né, veículos de combate, Urutu, Cascavel e o Osório. O Osório era um AIS, era um benchmarking, estava ganhando licitações grandes na época na Líbia, em outros países do Oriente e no Norte da África. Quando foi ganhar um contrato imenso sobre os norte-americanos, recebeu uma sinuca. Esqueceram que vários componentes eram nacionalizados, mas especificamente um componente eletrônico do sistema de estabilização da torre, do armamento, lá no giroscópio, era importado. O governo americano falou, não, vamos vetar a venda para vocês. Isso foi a espiral para acabar com a Ingesa. Então, no meu último mês de exército, lá em 2013, eu estava numa unidade da Imbel e descobri que um galpão que eu nunca havia entrado estava todo o acervo técnico da Ingesa. E eu estive com a equipe lá para poder remover o acervo técnico da Ingesa, da Imbel, que foi repassado para o Arsenal de Guerra de São Paulo, alguns caminhões da época do comboio ST do Exército, para levar toda a memória, microfilmagens de plantas, desenhos, dispositivos ferramental, calibradores. Era uma empresa que poderia hoje ser gigantesca, mas infelizmente faltou aquele compromisso da produção local. Não vou falar números ainda, mas hoje a Protecta que eu conheci, anos atrás, ela era uma empresa menor. Hoje tem
algumas centenas de funcionários. Eu tenho certeza que vai fechar o ano com mais de 1.000. Então, assim, valorizar a capacidade de produção local, isso é fundamental, porque lembrem da época da pandemia. Aquisições que o país estava fazendo, quando parava em alguns outros países, eles falavam, não parou aqui, é meu, eu vou tomar. E o nosso país ficou desguarnecido de capacetes balísticos, de coletes balísticos que eram importados para as Forças Armadas, porque em uma dessas partes logísticas, primeiro, difícil chegar no momento adequado, então a tropa ficou desguarnecida. E quando chegou em alguns portos, o material foi arrestado, né? Então, por mais que possa soar menos complexo proteção balística, mas o país que não tem capacidade de produzir, ele vai ficar totalmente à mercê. E só aproveitando esse gancho, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade que o Galo está aqui. O Galo é uma referência no setor, inclusive com representação em outras instituições na área de defesa, então tem um conhecimento também, não só na área de segurança pública, mas também na área de defesa. Como é que você enxerga esse movimento, um espaço como esse, o ILAB, que você vê já na primeira edição foi um grande encontro, na sua segunda está deste tamanho e a tendência é evoluir. A gente vê outras feiras como o COP também crescendo. Isso é uma demonstração clara de valorização do mercado da segurança pública. E a gente sabe, né, o Marcelo até deu alguns exemplos, né, como, querendo ou não, o Ministério da Defesa se relacionando o relacionamento entre as Forças Armadas e a indústria de defesa, né, trabalhando num processo colaborativo, descobrindo tecnologias, né, obviamente, para a defesa externa. E a gente não enxerga da mesma proporção isso na segurança interna, na segurança pública, né? Nessa confluência de interesses de maneira respeitando o compliance, né, a legalidade, a moral, a ética, o público se relacionando com o privado. É tanto que, confesso, primeira vez que eu fui nessas feiras, né, Mostra BID, né, na LAAD, eu via aquela mistura ali entre o público e o privado e muito bem orquestrado, dentro da ética. E no caso da segurança pública, como comprador do lado de lá, a gente com muita resistência de receber uma empresa, de estar em uma reunião junto com os empresários do setor, com receios, né? E eu via que no caso das Forças Armadas, o Ministério da Defesa ele coordena através da BIND, né, do SIND, né, e da BIND, fazendo essa orquestração de maneira muito promissora, coisa que na segurança pública ainda não temos, né? E aí eu gostaria, Victor, como é que você analisa esse mercado, né, pujante, sobretudo levando em consideração que grandes, né, feiras, né, como a IFOSTAC, que é a maior da Alemanha e uma das maiores da Europa, adquirindo parte do COP, né? E no caso da Milipol, também, no caso da edição aqui, LAAD Security, que é uma edição também com Milipol, num processo colaborativo. Então, assim, o mercado mundial tem começado a olhar para o mercado brasileiro. E o próprio mercado brasileiro também tem chamado a atenção a parte de segurança pública, inclusive nessas grandes feiras, LAAD, Mostra BID, nessas associações também, procurando se adequar e atender esse grito, né, por segurança da sociedade brasileira. Eu percebo, né, a minha percepção é muito clara que esses eventos, né, o ILAB, e os eventos mais comerciais como a LAAD e COP, eles são catalisadores, né, para reunir, aglutinar os decisores, né, os técnicos da maioria dos estados, né. Eu percebo que o Ministério da Justiça tem contribuído, investido, né, nesse intercâmbio entre público e privado, né, nesse intercâmbio entre empresas e usuários finais. E o resultado tem sido muito positivo, né? Porque realmente existe sim ainda uma resistência muito grande, né? Da gente como empresa bater na porta de um órgão público, de uma polícia para oferecer produto, né? Mas quando a gente está num evento desse discutindo em alto nível, discutindo tecnicamente soluções para a segurança pública, o ambiente é muito mais propício, né, para uma troca técnica positiva. E eu tenho percebido muita governança, né, muito compliance dentro dessas relações, né, e muito também por conta do usuário e dos compradores terem entendido que eles precisam do melhor equipamento, eles precisam do melhor produto.
E as empresas têm conseguido, pelo menos é a minha opinião, mostrar as melhores soluções que elas têm, né? Então, eu acho que é um ambiente muito saudável, que tem sido construído com todos esses eventos ultimamente. Victor, Marcelo, eu sei que você está com a sua agenda apertada, agradeço imensamente a presença de vocês dois, espero que esse seja o primeira entrevista de muitas outras entrevistas para que a gente possa até bater e analisar o setor, porque o Galo eu não posso deixar sempre a oportunidade, porque é um conhecedor do mercado, não apenas do setor de segurança pública, mas também de defesa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Em nome do Concesp e do ILAB também agradeço o apoio que a Protecta deu ao evento e sem a participação de grandes empresas como a Protecta, eventos como esse, infelizmente, não poderiam acontecer. Então, em nome do ILAB, agradeço muito o apoio da Protecta. Luciano, muito obrigado. Conte com a gente aí. Vamos continuar na luta, acreditando que o Brasil é muito bom. Ótimo, agradeço aí a oportunidade e vamos que nas próximas edições, tudo que foi comentado aqui como algo que fazemos, seja visualizado em loco. Materializado, né? Verificar a área de produção, os produtos sendo testados aqui ou em laboratórios internacionais, mostrando que o Brasil já faz material de primeira linha. E o canal Última Raço vai acompanhar tudo aquilo que a gente está conversando aqui, essa evolução. Logo estará nas nossas redes sociais aí a visita que a gente vai fazer ao stand da Protecta e as oportunidades que a gente vai ter, né, de se encontrar e mostrar essa evolução da Protecta, obviamente na questão dos uniformes táticos, né, porque no caso da proteção balística já é vanguardista, né? Muito obrigado. Obrigado. E esse foi mais um podcast especial aqui no ILAB Segurança 2026, no 6CB Brasília, segunda edição organizado pelo Concesp. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Força e honra.